Perfeito. Então a gente já está gravando o nosso primeiro encontro do Labicon Café do ano de 2022. Como eu expliquei antes da gravação, esse ano a gente vai ter um novo formato, né? Os encontros não vão ter mais a transmissão ao vivo, mas eles vão ser gravados e vão ser disponibilizados no nosso canal do laboratório, que também vai ter um link lá no nosso site. Então, eu vou convidar o Lab com Café, como a gente sempre fala, é um projeto de extensão que iniciou em 2020, e os nossos convidados são sempre convidados das pessoas que participam do nosso grupo. Então, eu vou convidar a Lívia para apresentar a Carolina, pois a Lívia que trouxe, né, essa nossa nova colega, nova amiga, né, para os nossos encontros com um tema extremamente importante. Lívia, vou te passar a palavra. Bom, a Carol, ela foi minha colega numa cadeira que a gente fez na pós-graduação, na UFSC, né, na arquitetura, e a gente falava um pouco sobre os nossos trabalhos nessa cadeira, né, e quando ela falou que ela ia fazer esse trabalho sobre o ambiente da delegacia, eu fiquei com isso na memória porque eu achei muito pertinente, né. Eu já visitei algumas vezes a delegacia porque meus parentes trabalham lá, né, então a minha percepção é um pouco diferente, mas mesmo assim, né? Geralmente um ambiente frio, né? Nada acolhedor, né? E quando a gente lembra também dos dados, né, da violência contra a mulher, contra os idosos também, as crianças, né? Eu me coloquei no lugar e comecei a pensar como que essas pessoas se sentem chegando num lugar que não é um lugar de acolhimento, né? Ele é um local que geralmente nos gera um pouco de repulsa, né? Então, a Carol é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, em arquitetura, e também mestre por lá. Então, era isso, Carol. Está contigo a palavra. Obrigada por aceitar o convite. Ah, imagina, é um prazer estar aqui, uma honra falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Já está mostrando aí? Está carregando. Tá, agora sim. Então tá, esse foi o título, então, né, da minha dissertação de mestrado, Condições Ambientais para Depoimentos. Foi feito um estudo de caso em 2 delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, aqui da região da Grande Florianópolis, né, porque eu fiz na UFSC, eu moro aqui, então, o recorte de pesquisa foi mesmo pela praticidade, né, de eu poder visitar esses locais e entender um pouco mais sobre eles presencialmente. Aqui, como a apresentação é bem curta, né, então, eu vou falar um pouquinho do percurso, né, que eu tive até aqui, os percalços que eu tive no caminho também, que eu acho interessante falar que não foi muito um processo linear, né, e os resultados que eu tive, então, um pouquinho para vocês conhecerem. Então, da minha apresentação. Eu vou apresentar um pouquinho aqui de quem eu sou, o porquê que eu fiz esse estudo, né, os percursos, os percalços e, por último, os resultados encontrados. Então, como a Lívia falou, eu me formei pela UFSC em 2015, meu mestrado também foi lá, eu terminei ano passado. E eu desde sempre eu tive um pouco dessa intenção, né, de entender quais são as relações que as pessoas estabelecem com os ambientes, né, quais são as sensações, os sentimentos, as emoções, e a nossa responsabilidade como arquiteto em proporcionar o melhor possível para as pessoas, né. Então, eu acredito também que o ambiente ele é um comunicador de uma mensagem, né, então a partir do momento, ainda mais com esse estudo de caso, que, o ambiente ele pode transmitir uma mensagem para a pessoa e de que forma ela vai chegar, né. Então, é muito importante a gente pensar nisso, não só quando vai fazer um projeto novo, mas também quando vai fazer uma reforma, alguma coisa assim, né. E também que um bom projeto, uma boa execução também podem proporcionar uma boa experiência para a pessoa, né. Claro que isso vai depender também do próprio ponto de vista que a pessoa está tendo, né, como a Lívia falou, a experiência dela é um pouco diferente das outras pessoas, assim como a minha também é bastante diferente, como eu vou falar um pouquinho. Por que que então eu escolhi as delegacias, né? Justamente por essa relação. A minha mãe, ela
policial civil, hoje ela está aposentada, então no período de contraturno escolar eu passava boa parte do tempo na delegacia com a minha mãe. Então era o trabalho dela, eu ia para lá. Então, por exemplo, assim, quando eu estava na educação infantil, ela trabalhava na antissequestro, e a antissequestro era uma delegacia que ficava em cima de uma floricultura no centro de Florianópolis. Então, para mim, que visitava, como era o trabalho da minha mãe, para mim, eu falando de sequestro, tem cheiro de rosas, tipo, me vem à memória tudo aquilo que eu passei lá, né, que é completamente diferente do que 99,9% das pessoas, né. Então foi pensando nisso, né, nessas relações diferentes que as pessoas estabelecem, nas características ambientais, então como eu pude passar muito tempo dentro da instituição, eu pude ver muitas dificuldades, né, de adaptação e tudo mais, então quando eu fiz arquitetura, eu pensei: "Poxa, né, o que que da minha graduação eu posso levar para essa instituição que eu passei tanto tempo", né. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi um projeto de uma delegacia para a cidade de Palhoça, que é aqui da região também. Apesar de ela ser uma instituição estadual, né, a Polícia Civil é uma instituição estadual, ela funciona por competências, né, então eu peguei essa da Palhoça, porque ela tinha uma área 5.000 metros quadrados de terreno subaproveitado, então eu pude aproveitar esse processo de TCC para criar ali, hã, algo que eu pensava, né, que fosse o melhor possível, né, tentando desmistificar um pouco do que é a instituição para as pessoas, né. Então, para fazer esse projeto, então, eu tive alguns percalços, né. O primeiro deles foi a falta de material de estudo a respeito da instituição, voltado para a arquitetura, né, tinha vários trabalhos na área de psicologia, assistência social, filosofia, mas na área de arquitetura eu achei pouquíssimo material. Então e as delegacias também elas variam de estado para estado, né, tanto que aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, tu tem a delegacia da mulher, né, e aqui em Santa Catarina não, ela é junto com a proteção ao idoso, à criança e ao adolescente, né, que no caso é infrator. Então, por essa variação também, é difícil estipular, né, um padrão de delegacias no Brasil, né. O que eu encontrei, um pouco mais voltado na área de arquitetura, foi o projeto de delegacias legais do estado do Rio de Janeiro, que fez parte de um projeto maior de toda a reestruturação da Polícia Civil daquele estado. Então, a parte projetual mesmo, eles dividiram as delegacias em grandes, médias e pequenas, né, e também, e no livro da Ixon, eu pude ver as plantas e tal, entender o que que eles queriam proporcionar para aquelas delegacias, né. Outra dificuldade também que eu tive foi encontrar referências arquitetônicas de delegacia, procurei no Arquidele, em diversas bases de dados, era difícil encontrar, eh, projetos inteiros, claro, uma edificação de segurança, né, alguma coisa eu encontrei ainda na Austrália, mas a maioria ainda assim era muito adaptado, não, né, na Austrália eles fizeram edifícios novos, mas a maior parte que eu encontrei de projetos mesmos eram reformas ou adaptações de edifícios. Então, para superar um pouco dessas adversidades, na época do TCC, eu visitei todas essas delegacias que fariam parte, né, do meu projeto, que era a 30ª Delegacia Regional de Polícia, que é uma parte mais administrativa, a Delegacia de Polícia da Comarca, a Circunscrição Regional de Trânsito, porque na maioria dos estados essa parte de trânsito, de emplacamento de veículos, emissão de documentos, é tudo a Polícia Civil também que faz, então é mais, né, outras atividades da própria instituição. Além disso, também tinha a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, e a Divisão de Investigação Criminal, que daí são os crimes mais graves, né, de tráfico de drogas e tudo mais, que daí exige uma divisão especial. Então, eu entrevistei policiais, eu fui em todas essas edificações, ouvi eles para entender essas necessidades, né, o que que eles queriam que tivesse, que as edificações não estavam proporcionando para eles. A maioria delas, são alugadas, né, então só a 30ª Delegacia Regional de Polícia, ela era própria, e foi no terreno dela que eu fiz.
Então, eu desenvolvi um fluxograma, um programa junto com o orientador, porque eu também não encontrei em lugar nenhum programa arquitetônico, né? Quais são os ambientes que tem que ter, quais as características que esses ambientes têm que ter. Então, tudo isso foi uma pesquisa mesmo em campo para poder desenvolver, né? Para poder fazer, então, o estudo preliminar do meu TCC. Então, a partir do TCC, então, a gente observou uma existência de um problema, né? Tinham vários, mas um recorte especial do tema, então, foi a necessidade de o local de depoimento ele ser propício para a tomada de testemunho, né? E também um ambiente favorável ao desempenho da função policial. Então, foi esse o grande problema do meu mestrado. Claro que queria fazer muitas outras coisas, mas é um tempo muito curto, então a gente recortou só esse problema, né? Daí a gente delimitou como objetivo geral, então, para caracterizar, né, as condições ambientais e os fenômenos arquitetônicos que existem nessas DPCAMs da região da Grande Florianópolis. No final, eu não consegui observar os três, né, na verdade tem em Palhoça, São José e Florianópolis, mas a de Florianópolis, infelizmente, ficou fora por conta da pandemia. Dos objetivos específicos, então, para aprofundar um pouco mais no tema, né? Descrever, então, a sequência histórica da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina no contexto da segurança pública e o papel que ela tem na sociedade contemporânea, porque ela vem de todo um sistema de segurança que era unificado, né? Então, a partir da Constituição de 88 é que começou realmente a se dividir a segurança pública entre polícia civil, polícia militar, um pouco mais independentes entre si, né? Antes elas estavam muito ligadas e se confundiam muito essas funções. E hoje ela tem um papel completamente diferente de quando ela iniciou né, a polícia civil como um todo. A gente identificou também os aspectos ambientais percebidos pelos policiais nas salas de depoimento e nas áreas de espera para atendimento, nas recepções, e as expectativas que eles possuíam acerca desse local. E, por último, então, estudar as características ambientais e observar os fenômenos, né, que acontecem nesses edifícios. Como a fundamentação teórica, então, a gente teve uma abordagem bem qualitativa, tanto da psicologia ambiental, com os trabalhos de Urich, como da fenomenologia, com os trabalhos de Heidegger e Merleau-Ponty. Além disso, a gente fez né, como eu disse, uma reflexão a respeito dessas mudanças ao longo da história da instituição, e também um questionamento sobre quais são as atmosferas desses ambientes, né? Com embasamento naquele livro do Peter Zumthor. E, por último, as ferramentas de investigação e análise que a gente utilizou foram as de Bardan, porque eu fiz 15 entrevistas com policiais, né, no total, 7 de uma instituição e 8 de outra, para entender, né, como é que eles né, percebiam esses ambientes. Então, uma delas foi a DPCAM de Palhoça. Ela tem essa característica, né, de ser uma tipologia de residência unifamiliar. Eu tinha já feito entrevistas lá também e entrado na edificação na época do meu TCC, voltei para fazer o mestrado, né, e nada tinha mudado, continuava da mesma forma de 2015 até 2018, que foi a época que eu fiz esse levantamento de dados. Então, ela é muito pequena para abrigar todas essas funções que a instituição necessita, né? Como, por exemplo, ali na imagem da esquerda, é uma foto do que seria a garagem dessa casa, né? E hoje ela abriga a recepção, né? Seria só uma salinha de espera, e as salas de atendimento, só separadas por essa divisória, né, de PVC. Aqui na foto do meio, então, é a parte de registro de ocorrências, né? Ela é feita, então, no centro da edificação, e ela não tem nenhuma divisória, ela não tem nenhum fechamento por porta, nada, ela é totalmente aberta. E aqui na imagem mais da direita eu mostro como que é a edificação por fora. Hoje,
ela se encontra em outra edificação, né? No final de 2020 eles mudaram, mas como eu já tinha feito, eu já estava com a minha dissertação toda escrita, então a gente manteve os dados que a gente tinha, né? E discutimos um pouco a respeito também dessa modificação, né? Aqui já é outra edificação, a da DPCAM de São José, ela já está numa tipologia totalmente diferente, eu não tenho uma foto um pouco mais afastada, mas ela é um galpão comercial, assim, foi aprovada na prefeitura como um galpão comercial, tem 3 pavimentos, né, ele tem um pé direito duplo nessa parte central da espera, e também, da mesma forma, apesar de ela ter uma dimensão muito maior do que a outra apresentada, alguns dos problemas permanecem, né? Digamos assim, não é bem o tamanho da edificação que é o problema mesmo é essa dificuldade de adaptação, né? Um programa de uma delegacia muito complexo, principalmente com relação a essas questões de fluxo, né? Nos 2 casos, na mesma porta onde entra a vítima, aquela pessoa que vai dar o seu depoimento, seja o primeiro depoimento, ou quando estiver retornando para alguma outra oitiva, né, uma testemunha também, é a mesma porta que entra também os suspeitos. No caso da DPCAM é que a gente tem as questões também de flagrante delito, tanto de adolescentes como de violência doméstica, né, e alguns outros casos de flagrante também acabam indo para a DPCAM. Então, no mesmo lugar, às vezes tem uma pessoa ensanguentada e uma pessoa que está esperando um atendimento, né, para fazer o seu relato. Então, essa é uma das grandes dificuldades, assim, de adaptar uma edificação existente a esse programa tão complexo. Dos resultados, então, encontrados, apesar, né, dessas edificações serem diferentes, os conflitos são muito semelhantes, né, justamente pelo fato de ter esse único acesso e, às vezes, não conseguir colocar outro, né. Outro resultado importante também foi averiguar a forma como estão distribuídos esses ambientes, né, eles não proporcionam a privacidade necessária para a pessoa fazer o relato, tanto ela vítima como acusado também, né, a gente não perde também essa porque no momento enquanto o processo está com a Polícia Civil, a gente não tem uma pessoa que foi condenada ou coisa parecida, né? Ela ainda é um suspeito, ela ainda está se defendendo. Então, às vezes também é uma situação muito delicada para ela também dar o seu depoimento, né? Então, e isso principalmente não só pela dificuldade do layout, né, de adaptação, mas também pelo próprio material utilizado, que esses divisórios de PVC, eles acabam agravando esse problema de layout, né, porque eles não conseguem fornecer esse isolamento acústico que seria adequado para dar essa privacidade para a pessoa, né. Inclusive, ali no registro da DPCAM de Palhoça, que ela é aberta, né? Separada até por uma divisória meia altura e uma parte envidraçada. Então, tiveram vários relatos, assim, de situações constrangedoras, porque a pessoa está vendo e ouvindo o relato da outra, né? O que isso seria totalmente constrangedor, então até algumas policiais relataram que as pessoas procuravam, às vezes de madrugada, uma época que tivesse menos circulação de pessoas, justamente para ter um pouco dessa privacidade, né? E um aspecto bem importante que surgiu na minha pesquisa de mestrado foi a parte da psicologia do testemunho, né? Porque a memória da pessoa, ela não é como um filme. A gente não consegue recordar detalhadamente as informações sobre aquele fato que a gente vivenciou. Então, quanto mais o tempo passa, mais as informações se perdem. Às vezes tem grandes lacunas naquele relato, né? Então, a importância de um ambiente ser calmo e privativo, a ponto de a pessoa poder se acalmar e poder dar a maior quantidade de detalhes possível já nesse primeiro contato com a instituição, né? E daí isso também vem outros fatores, né, de adaptação da sala de atendimento para também proporcionar, às vezes, uma gravação, né, de algum depoimento, a uma estrutura que já está sendo
implementada, né? Mas a parte qualitativa do ambiente às vezes fica pouquíssimo explorada, né? Então, foi feita também uma revisão de literatura a respeito e poucas coisas a gente conseguiu achar justamente cruzando esses descritores, né? De relação entre a pessoa e o ambiente, com as delegacias. A maior parte dessas pesquisas são, como eu falei antes, né? No meu TCC, claro, era muito superficial ainda, mas no mestrado a gente pôde aprofundar um pouco mais, que na área de arquitetura a gente tem realmente um déficit de pesquisas nessa área, né? De o que seria ideal, né? Como que poderia ser esse ambiente. Então, aqui dos percalços, né, a gente teve dificuldade em encontrar material nessa área, né? Teve o destaque para a tese da Rogesten, que na área de filosofia, que ela pergunta o que ambiente tem a ver com isso, né? O que a sala tem a ver com isso, e ela analisa diversas salas, só que ainda assim ela analisa essas salas dentro de uma outra instituição que seria a universidade, né? Ela analisa as questões ambientais de disposição, de decoração, mas ainda assim ela coloca isso dentro não de uma delegacia ou de uma instituição de segurança, mas dentro da universidade. Então, ao nosso ver, assim, o impacto que todo, todo o contexto da delegacia pode impactar, né, nesse relato. E também, por último, eu coloco que a pandemia, infelizmente, também influenciando o meu trabalho. Eu queria aplicar outros métodos, né, não só as entrevistas e visitas na edificação, mas daí não foi possível porque, com certeza, mudaram as relações por causa desse novo modo, né, da gente se relacionar tanto com o ambiente quanto as outras pessoas. Então, a gente fez esse recorte de não, vamos manter o material, os dados que a gente tinha antes, né, e essa parte de pandemia, então, a gente não coloca no trabalho porque teria outra influência, né. Daí é que eu coloquei algumas das referências, eu fiz uma apresentação bem breve e coloquei aqui também os links do TCC, da dissertação, e eu fico aberta, bom, a perguntas. Tentei ser breve para claro, às vezes eu me empolgo, eu vou falando. Carolina, Obrigada. muito obrigada. Eu achei o teu tema super interessante. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, comentários. E eu tenho algumas perguntas, assim, não sei se tu chegou a analisar, mas de repente tu pode até falar da tua experiência, já que tu disse, né, que eu achei o máximo, né, o teu interesse no assunto, que surgiu desde uma memória que tu tem de criança, né? E aí isso mostra, né, como é importante, né, essa questão de como a gente cria os nossos filhos, né? Porque isso cria a memória do ser humano quanto adulto. Outro dia, uma amiga minha estava me dizendo que eu estava falando sobre a experiência que o Leozinho está tendo na escola. E aí ela me disse: não te preocupa que o Leozinho não vai desistir, porque ele é teu filho e ele nunca viu tu desistir. Então ele vai todos os dias para o colégio. E eu acho que essa questão é muito importante, né? Então já vem com esse conteúdo da tua memória pessoal. E aí eu vou polemizar um pouquinho. A gente vê tanta coisa, né? Principalmente agora, né, que a gente passou no dia 8 de março do Dia Internacional da Mulher, né? E a gente vê tanta coisa de constrangimento das mulheres na sala de testemunho, de machismo dentro da delegacia. Tu falou agora, né, sobre essa arquitetura, que nem é arquitetura, né? Esses painéis que colocam, que já não te permite, né, ter o isolamento acústico. Aí, por exemplo, como tu vai relatar uma situação de estupro, né, de violência sexual, de violência doméstica. Então, tudo isso eu queria saber se tu chegou a analisar esse ponto, e caso não, né, da tua perspectiva de conhecer esses lugares, né, nós como arquitetos, como é que nós conseguiríamos, né, criar esses espaços mais humanizados? O Christian é um professor que está aqui no encontro e ele trabalha com a humanização hospitalar, que também se relaciona um pouco com essa questão da delegacia, porque é um lugar que a pessoa vai, quando ela vai, ela está, de certa forma, doente, né? Mas é um outro tipo de doença.
A pessoa sofreu uma violência quando vai à delegacia. Então, eu queria essa tua percepção, assim, do que tu acha, assim, a tua percepção de como a mulher se sente nesses lugares, e se tu percebeu que dá para ler essas questões de machismo, né, que a gente tanto vê nas notícias, na arquitetura que tu analisou. Então, sim, na verdade, isso aparece muito no nas falas, né, porque eu só pude entrevistar policiais, claro, porque para eu passar um comitê de ética, para poder entrevistar vítima seria muito demorado, eu precisaria de muito tempo, e infelizmente o mestrado não me dá esse, né, esse tempo hábil para poder conhecer um pouco mais da perspectiva da vítima, né. Então, mas eu concordo, eu peguei boa parte da minha fundamentação teórica justamente da humanização de hospitais, que é o que a gente tem mais próximo, né, dos estudos Jurich, trabalhar com vegetação, de que, né, que tipo de quadro, que tipo de decoração a gente pode colocar nesse lugar, para que ele também não influencie, porque trabalhar com a memória é muito difícil. Quando eu cheguei nesse momento, assim, eu não posso colocar nada que influencie, nada que a pessoa possa acabar misturando, então os é muito tênue a linha entre a gente conseguir humanizar e ao mesmo tempo e não interferir, né, porque os estudos que a gente tem de ambiente, muitos, lá fora, né, aqui no Brasil infelizmente a gente tem menos ainda, são espaços, quase sem nada, né, 2 poltronas, o mínimo possível, mas até que ponto isso realmente é bom para a pessoa, né, até que ponto, esse ambiente é aconchegante o suficiente para a pessoa se sentir segura ali, né. Então, infelizmente eu não pude a minha pesquisa mesmo, eu queria que ela fosse um pouco mais extensa, eu queria ter tempo, né, de poder analisar não só esses ambientes de depoimento, mas a delegacia como um todo, porque eu acho que tudo influencia desde a tua chegada, né. A questão do machismo que tu fala, foi inclusive, o pontapé inicial no meu projeto de pesquisa, quando eu submeti para o mestrado, porque a princípio eu ia analisar a DPCAM, na verdade não é DPCAM, né, é Delegacia da Mulher, de Porto Alegre, justamente porque teve um caso de, a pessoa não conseguir fazer o relato ou se sentir desconfortável no ambiente, e daí ela foi para as redes sociais e relatou isso, então deu uma repercussão muito grande, né, então foi feito até um estudo, hã ah, dessa questão mais social, né, dentro da própria Câmara de Vereadores, se eu não me engano, eles fizeram um estudo a respeito de como estava esse ambiente, por que que ele não estava respondendo e por que que a conduta também das pessoas não estava respondendo, né, a essa necessidade da pessoa de se sentir segura e relatar e se sentir acolhida, né, no seu num momento indescritível da vida, porque a vulnerabilidade é muito grande, né, em inúmeros sentidos. Então, e lá foi feita uma reforma, né, de forma que atendesse, que, né, desse um pouco mais de dignidade nesse atendimento. Então eu não pude visitar, a edificação para ver como que foi, como é que era antes, como é que ficou depois, né, essa era uma curiosidade que eu tinha antes, mas daí depois a pesquisa acabou mudando para ficar, mais aqui na nossa região, né, até foi uma como surgiu de uma disciplina, então as coisas acabam como eu falei, né, a pesquisa às vezes ela não é bem linear, né, aquilo que a gente quer fazer no começo não acaba sendo o resultado final, mas eu acabei analisando as edificações aqui da região, né, mas, tem muito essa questão, e agora também eles fizeram as salas lilazes, né, foi, inaugurado aqui no início de 2020, se eu não me engano. Uma sala lilás, e daí mas ao mesmo tempo é aquela coisa, é uma sala,
né? Ela não é todo o ambiente, não é toda a delegacia, e isso também acaba impactando, né? De uma forma ou de outra, acaba impactando no relato da pessoa. Então, é bem. Carolina, não querendo monopolizar as perguntas, já vou passar para a Lívia também, mas o que que é uma sala lilás? É uma sala pintada de lilás, é isso? Então, eu não pude ver exatamente quais são as características dessa sala, porque eu não fui visitar. Ela fica em Canasvieiras, né? Mas eles a propaganda é de que é uma sala mais acolhedora e tudo mais, né? Então, pelas fotos, ela é pintada de lilás, mas eu não sei que outras características ambientais eles colocaram ali, né? Então, até por conta da pandemia, assim, ainda não tive, né, tempo. Eu acabei trabalhando em outros lugares também, eu só apresentei o mestrado e acabei não me debruçando mais sobre isso. Mas não sei te dizer quais são as características, né, mas a princípio eles vendem como se fosse uma sala um pouco mais acolhedora para as mulheres, né, mas é uma Sim. sala dentro da delegacia que eu acredito que não obteve outra reforma, foi só uma sala mesmo. E eu ia te perguntar outra questão, dos teus entrevistados, que tu falou que foram só policiais, tinham mulheres também? Policiais mulheres? Sim, sim, a maioria eram policiais mulheres, acho que foram uns 3 ou 4 homens, e também eu fiz um cruzamento de dados que as mulheres elas têm me deram um feedback um pouco mais sensível a respeito desse atendimento, né? Ah, tanto que um dos policiais atendia direto ali o registro de ocorrência, e ele me falou na maior tranquilidade de que estava ótimo. E eu fiquei tipo, mas meu Deus. E eu tive muita dificuldade em transcrever a entrevista que eu fiz com ele, porque eu não conseguia ouvir a gravação do barulho que tinha atrás e de tudo que estava acontecendo, né? Eu pensei, poxa, como é que esse é um ambiente adequado se nem a transcrição de uma entrevista, né, que não tem nada de vulnerabilidade, ele é um profissional, eu sou uma profissional, eu estou bem, né? Se nem isso eu não estou conseguindo fazer, imagina uma pessoa que está ali, né, com um problema gigante, trazendo um fato, né, às vezes indescritível, né, no meio daquele barulho, daquele furdunço todo. Então, essa é uma das análises a respeito das entrevistas, né? Porque não dá para pegar, às vezes, só a palavra da pessoa, né? A gente tem que entender todo o contexto que ela está. Então, na visão dele, às vezes, já passou por delegacias tão piores, com situações tão mais, né, com ambientes tão mais degradados às vezes e né, com falta de manutenção que até aquilo ali deve estar bom, né? Então é bem complicado assim. Lívia, queres fazer algum comentário? Eu tinha ficado exatamente com essas dúvidas, né? Principalmente na questão do acolhimento da testemunha. E eu achei interessante isso que tu falou da questão da memória e que o lugar deve ser, porque é bem isso que a gente observa, né? Lugares limpos e muitas vezes cinzas, né? Que para mim passa uma péssima sensação, né? E aí eu fico imaginando uma pessoa que chega lá para depor e não consegue, falando em barulhos. E é bem isso, né? Como é interessante a gente descobrir coisas que a gente não estava pesquisando, como essa questão do barulho, né? Que o ambiente ele não é só o que a gente está vendo, né? É o que a gente está sentindo, né? E também ouvindo, né? E isso tudo afeta, né? E essa diferença também entre os homens e as mulheres, a perspectiva deles, né? Do local para o homem, ele já leva mais nessa questão do e eu fico me perguntando também, porque legalmente esses locais eles devem ter um profissional responsável pela obra, né? Então, Porque eu estava conversando com o Romulo sobre isso, né? Porque ele falou assim: porque há um tempo atrás explodiu um equipamento, ele trabalha no hospital, né? Explodiu um equipamento, né? E aí o forro da clínica deles desabou. E ele disse assim: a quantidade de fios que a gente estava falando sobre a questão da CE, da iluminação. E eu fiquei pensando assim, né, como que os responsáveis assinam esses projetos, assim, porque ele me deu a entender que tinha muita coisa que não deveria estar ali, né?
E como é que uma máquina dessas explode e cai em cima? Não tinha ninguém, a sorte que foi à noite, né? Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que quem são os profissionais que assinam esses projetos que não são projetos, né? São gambiarras, né? E também se tem alguma norma sobre isso. Eu não sei se chegou a comentar, mas acho que não, pelo que eu. Então, justamente por isso, sabe? Até a minha ideia era fazer diretrizes projetuais, né? Mas, claro, isso seria um trabalho muito mais extenso, porque não tem normativa, não tem. Quanto que é uma sala de um cartório, né? Que a gente chama. Qual o tamanho de um cartório mínimo? Não tem. Então, qualquer lugar, ali como eu mostrei na foto, né? Qualquer lugar é um cartório, qualquer lugar é uma sala de atendimento, né? Aqui nessa imagem é uma garagem da casa, elas não têm janela. Então a pessoa passa ali 8 horas do dia dela sem uma janela, porque ah, como não passa por aprovação de projeto, né? Porque são só divisórias, então acaba ficando, né, o Estado que devia garantir, né, qualidade ambiental e tudo mais, é o mesmo que proporciona isso tanto para os policiais que estão ali 8 horas por dia, 7 dias na semana, às vezes, se tem plantão, e, e não. Como a pessoa fica ali sem uma troca de ar, sem nem as normas mínimas de habitação não são atendidas, né? Então, até tinha comentado, eu falei com um profissional que ele é responsável por gerir essas edificações da polícia, né? Eu acredito que nem todos passam por ele, eu acredito que a maioria eles pegam e começam a dividir ali, fazer uma planta mesmo e começam a dividir. Eu já trabalhei em alguns órgãos públicos que infelizmente cheguei assim com desenho, eles falaram, mas aqui tem até um desenho. Eu disse, sim, é o mínimo. Então, acho que a maioria das vezes não tem um profissional responsável, eles licitam as divisórias de PVC, vem a metragem e é isso aí, e vão dividindo as salas e qualquer sala é sala. Então, essa questão da normativa, né, de pelo menos um tamanho mínimo de cartório, uma qualidade mínima, né, seja de isolamento acústico, qual que seria o isolamento acústico ideal para uma sala dessa, né, a quantidade de luz e tudo mais. Então, isso, por falta de normativa, acaba sendo qualquer coisa, né. E Carolina, tu chegou a fazer deve ter feito com certeza na dissertação, mas tu chegou a fazer uma análise de como é em outros países? É assim também? Não tem projeto? Eles vão construindo como querem? Então, eu não consegui, assim, muitas, o que eu achei de diretrizes, assim, né, porque eu pensei: eu vou pegar diretrizes de algum lugar. Demorei muito para conseguir achar. Eu consegui achar na Grã-Bretanha, na Inglaterra, eles têm, nossa, super estruturado, assim, tem algumas características que tem no ambiente, não características tão qualitativas, mas pelo menos quantitativas alguma coisa tem, né, de, tamanho mínimo, né, iluminação e tudo mais. Mas nem todo lugar é assim, as referenciais que eu peguei na época do meu TCC da Austrália são muito bons, são edifícios assim, é aquela coisa, né, que é a tristeza de até me dá uma dor no coração de falar que não tem cara de delegacia, né, porque infelizmente a gente pensa, é uma delegacia, já faz um estereótipo na cabeça, né. Então lá eles fizeram uma integração também entre a parte pública, né, que a rua, a calçada, a praça, entrando dentro do edifício, então tu já cria uma outra relação dinâmica, né, do próprio espaço público com a instituição.
Então, lá eu consegui algumas plantas, algumas coisas, né, então não, nem todo lugar do mundo é assim, mas aqui a nossa situação tá bem difícil, e eu acho que justamente por isso, porque eu acho que falta trabalho, que discuta, que relacione, até uma crítica que eu fiz na época do projeto de delegacia legal do Rio de Janeiro, é que, claro, foi no início dos anos 2000 e eles trabalhavam com aquele sistema de escritório aberto. Então, tu olha a planta da delegacia, assim, é baia, é só né, a divisória por fora, umas caixas, assim, né, e o resto por dentro tudo baia. Então, poxa, tu faz ali um registro de ocorrência no meio de todo mundo. Então, eu acho que justamente essa falta de estudo, essa falta de normatização, aqui acaba gerando esse tipo de problema. E lá fora, pelo que eu vi também das pesquisas que eu fiz, não consegui encontrar muito material. Até porque é uma coisa que varia muito de país para país, a forma de trabalhar isso, né, a instituição que faz esse atendimento, né, até o tipo de interrogatório que é feito, né, nos Estados Unidos tem um método que é muito acusatório, que até discutindo, né, na psicologia do testemunho levou a muitas pessoas inocentes a alegarem culpa, porque ficam, né, sem ter como se defender, às vezes, por uma indução do entrevistador, né, o método Reid, por exemplo, que ele tira a pessoa do ambiente dele, que é basicamente o que a gente vê nos filmes americanos, né, tira a pessoa do contexto social, coloca ela numa sala até ela confessar que ela fez, mas às vezes ela nem fez, porque ela não vê outra saída nisso, né, então acho que nesse sentido até tem alguns países que estão ainda mudando um pouco essa visão, né. O Brasil acaba importando muito essa forma de conduzir a investigação, né, conduzir essa entrevista, mas eu acho que aqui acabou não chegando tanto esse método americano, já foi substituído por esse outro método europeu, né, de confiança, de estabelecer uma relação com a pessoa antes de começar essa entrevista investigativa, né. Então, tem bastante diferenças, assim, pelo mundo também. Não sei se alguém tem alguma pergunta. A minha experiência de delegacia aqui no Reino Unido, não agora, mas quando eu vim morar a primeira vez, lá em 2003, foi quando, naquela época, agora eu não sei como é que é, porque como eu vou ficar pouco tempo, eu não precisei fazer isso. Mas naquela época eu ia ficar muito tempo, e aí todo imigrante que passou que conseguiu o visto, tinha que tantos dias para se apresentar na delegacia. Então era um estresse, assim. Aí eu, meu Deus, o que vão fazer comigo, né? E a memória que eu tenho é uma coisa assim, se tu me perguntar como era o prédio, que cara tinha fachada, Carolina, eu nem me lembro, porque eu estava num estresse, assim. Cheguei lá tremendo, mostrando meu passaportezinho, assim, dizendo, olha, cheguei. E aí era um policial, assim, educado, mas introspectivo, me olhou e deu um carimbo, assinou ali, eu nem sabia o que ele estava assinando, saí correndo lá de dentro. E não me lembro de quase nada do espaço, assim, porque eu estava num estado de nervos, assim, e foi a única experiência. Mas é interessante saber, né, que aqui tem algumas coisas, né, para a gente se guiar, pelo menos, porque deveria ser, né, algo que interessasse os arquitetos e urbanistas, né, como tu disse, né, que lá na Austrália eles até interligam com os espaços abertos e como isso é importante, a gente estuda, né, os restorative environments, que são aqueles ambientes que tu olha e dá uma relaxada. Agora eu estou morando num lugar que tem água. E aí, de vez em quando, eu estou estressada com essas coisas de trabalho, né? Eu estou aqui, mas ainda estou trabalhando aí, online. E aí eu saio para caminhar e olho aquela água, aqueles pássaros, aquela natureza e me dá um alívio, assim, tipo assim, agora sim, agora eu posso voltar, me recuperei, né? E isso faz muito bem.
Mas até eu achei super interessante que tu levou isso para o teu TFG, porque eu ia te dizer que até em temas de TFG é muito difícil a gente encontrar, né, um estudante de arquitetura interessado neste tema. Então aí já mostra também, né, a falta de, eu não diria cuidado, mas a falta dessa temática ser discutida no curso de graduação para fazer com que no último semestre da faculdade as pessoas entendam que isso também faz parte da nossa profissão e que não é só alugar uma casa e colocar várias divisórias, né? E aí a gente fala tanto, agora as notícias denunciam, né? Quando as pessoas são coagidas, quando elas não se sentem à vontade para denunciar, mas se não tem arquitetura, não tem como. Como é que tu vai denunciar com a pessoa do teu lado ouvindo, né? Tudo que tu está contando. Então, eu achei um tema extremamente pertinente e pouquíssimo falado na nossa profissão, infelizmente. Então, eu espero que tu continue, né, num doutorado com esse tema, né? Sim. E aí, de repente, até entrevistar umas vítimas que já superaram o seu problema, mas que tiveram a experiência, né, para nos contar como foi, né? Porque aí a gente consegue, como profissional, tentar criar algumas questões importantes para que as pessoas se sintam à vontade nesse momento. Eu fico imaginando uma criança, né? A gente está falando muito de mulher, né? Porque é foi o Dia da Internacional da Mulher. Imagina levar uma criança para prestar um depoimento, uma criança que sofreu um abuso, né? A criança já vai para a delegacia com assistente social e ainda tem que relatar tudo isso num ambiente não planejado. Então, é muito complicado, né? Muito complicado. Eu não sei se alguém do grupo gostaria de fazer alguma pergunta para a Carol, antes da Dúvida. gente. A gente ainda tem 5 minutinhos. Fala, Amanda. Eu primeiro queria te parabenizar pelo trabalho e a leveza que tu aborda ele, né? Eu nunca, de verdade, eu ainda sou da graduação, então eu nunca ouvi falar sobre delegacias. Eu achei muito inovador, assim, bem legal. E agora tu estava mostrando uma foto e de tudo que tu falou, eu nunca tive a experiência de entrar numa delegacia. E aquela foto que tu tava agora há pouco com as cadeirinhas na entrada, aquilo me passou uma sensação tão ruim, gente, porque uma pessoa que tá indo dar um depoimento, que já tá em uma situação difícil, imagina tu chegar ali e tu ficar num corredor de frente para uma porta, sabendo que pode passar, tu é a vítima e o acusado pode estar do teu lado. E isso me gerou uma coisa muito ruim. E as cabinezinhas ali, tu pode ficar constrangido de falar qualquer tipo de coisa, pelas pessoas estarem te vendo, pelo que tu falar, por tudo, sabe? Eu nunca tinha pensado na importância dessa temática, acho que justamente por não ter tido essa experiência. Eu adorei o teu trabalho, adorei mesmo. Ai, que bom, obrigada. E eu E acho que é também. importante também a gente refletir sobre a importância da nossa profissão para essas pessoas vulneráveis, né? Para as mulheres, para os idosos, para as crianças, não só nessa questão, como também na questão hospitalar que a Adriana falou, né? A nossa responsabilidade ela é imensa, né? E eu acho que às vezes, não só por conta do poder público, né? Por essas questões, né? De projeto, enfim, né? E às vezes, talvez até por culpa nossa, né? Arquitetos não nos unirmos mais, não falarmos mais sobre isso, né? Mas a nossa responsabilidade de criar ambientes bons para as pessoas, né? Principalmente para essas pessoas. Então a gente vai se eximindo, né? E eu acho que é como a Amanda falou, né? A gente fala muito pouco sobre isso no. Claro que a faculdade de arquitetura é difícil da gente abarcar tudo, porque são inúmeras coisas, né? Mas eu fico pensando também na questão dos hospitais, né? Eu, formada, eu não me sentiria responsável de assinar um projeto no hospital, porque a gente não vê praticamente nada sobre isso. Eu sei que tem pós sobre isso, mas eu fico pensando, será que todas as pessoas que estão lá trabalhando no hospital, como arquitetos, obviamente, elas têm pós nisso?
Porque às vezes o Rômulo me conta umas coisas que acontecem ali de reforma, que a gente conversa muito sobre isso. E eu fico pensando, "Tá, mas como é que fizeram isso? Tipo, como é que dá, sabe? Eu fico. Então, eu acho que é a gente pensar também, refletir sobre a nossa responsabilidade, né, com a sociedade, né? Que eu acho que às vezes a gente. Claro que os interiores é uma demanda muito grande de casas, enfim, mas esse nicho específico, né, das instituições também é muito importante. A gente deveria falar mais sobre isso e também refletir. E eu queria te agradecer muito, Carol, pela apresentação. Acho que foi muito importante para a gente pensar também sobre isso. Eu concordo totalmente com o que a Lívia fala, né? Eu acho. E ontem eu estava numa aula, né, num seminário aqui da nossa universidade, aqui na Escócia, eu comentei isso também, né? Eles me perguntaram o que eu acho dos profissionais atuais de arquitetura e tal. Eu acho que os erros que a gente vê, né, na vida profissional, eles iniciam dentro da academia. Então, se a gente tem profissionais que não têm condições, não se sentem aptos para fazer uma delegacia, por exemplo, é porque a gente não trabalha esses temas dentro da universidade e a gente coloca profissionais com diploma na mão, que na verdade muitas vezes eles não conhecem e eles até não entendem a importância da nossa profissão. E questões, eu não quero diminuir, né, o design, a arquitetura de interiores, porque eu acho que é importante, tanto importante para esses lugares que a gente está falando, mas muitas vezes ela é romantizada para uma classe social muito rica, e o arquiteto começa a ser conectado com essa imagem do decorador para uma família rica, né? E, na verdade, a gente teria que treinar o entendimento que nós temos um lado social e que esse uso da arquitetura, tanto externa quanto interna, deveria ser para transformar esses lugares em locais onde as pessoas realmente se sentissem acolhidas. Eu olho essas fotos, eu penso, pode ser um centro de vacinação, parecido com o centro de especialidades ali de vacinas que a gente tem aqui em Pelotas, pode ser até uma lan house, a segunda fotinho ali com aquelas cadeirinhas, pode ser uma lan house, pode ser qualquer coisa. Então, é a famosa arquitetura de não lugar, né? Que a gente também estuda um pouco, né? Na arquitetura. A arquitetura é o espaço sem identidade, ele não te passa nada, ele pode ser qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a desafiar e trazer isso para dentro da faculdade, né? Aqui a gente tem alguns alunos de graduação, eu acho que é importante eles ouvirem esses temas, né? E achei importante tu falar aquela tua experiência. A pesquisa nunca é linear, né? A gente acha que vai começar com uma coisa, mas a gente termina em outra, até porque a gente vai descobrindo várias coisas no caminho. E eu acho que isso é super importante também passar. A gente tem mestrando nos ouvindo agora, que é assim mesmo, né, Carolina? E a gente acaba mudando sempre para melhor, né? O trabalho sempre fica mais rico em função do conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, eu queria te agradecer imensamente, tá? Logo em seguida, né, eu vou colocar essa gravação no nosso canal do Labcom, aí eu mando para todos via e-mail. E, por favor, te sente à vontade, né? Todas as quintas-feiras, às 16 horas, a gente tem 60 minutos de conversa. É nesse mesmo link, até nos clonarem novamente. A gente já teve um momento de clonagem, mas a gente superou. Então é o mesmo link, não tem inscrição nem nada, é só ligar ele. E cada semana a gente vai trazendo um tema polêmico, né? Porque eu acho que é importante a gente trazer para esses momentos coisas que a gente não discute dentro da faculdade. E até mesmo, de repente, né, daqui a pouco as nossas críticas sirvam até para melhorar um currículo futuramente. Eu falo isso assim, até me enxergando como professora, né? O porquê que a gente não estuda temas importantes e polêmicos na faculdade? Vai ver que é aquela coisa de não querer sair do lugar seguro, né? A gente faz escola, casinha e fica girando, né, entre esses projetos comuns e seguros e não se aventura em coisas diferentes. Muito obrigado, Carol, e muito obrigada a todo mundo. E semana que vem a gente se encontra com uma palestrante que a gente já confirmou o convite, a Thaís Brandelli, ela já foi mestrando aqui do Prograu, agora ela coordena um curso de arquitetura e urbanismo aqui no Rio Grande do Sul.
E o nosso momento das 16 horas vai ser integrado como aula inaugural do Progral. Então, a gente vai ter um pessoal da pós-graduação também para conhecer um pouquinho do tema que ela vai falar. E tu estás convidada, Carol, para vir também, tá bem? Tá Muito bom, muito obrigado. E a gente se obrigada. vê semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.